pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 25 do capítulo 7 do volume 1 do livro do Resnick e Halliday, Fundamentos de Física. Estou aqui utilizando a 9ª edição. A questão diz o seguinte: na figura, um pedaço de queijo de 0,25 kg repousa no chão de um elevador de 900 kg que é puxado para cima por um cabo, primeiro por uma distância D1 de 2,4 metros e depois por uma distância D2 de 10,5 metros. O item A pergunta: no deslocamento D1, se a força normal exercida sobre o bloco pelo piso do elevador tem um módulo constante Fn igual a 3 newtons, qual é o trabalho realizado pela força do cabo sobre o elevador? O item B pergunta: no deslocamento D2, se o trabalho realizado sobre o elevador pela força constante do cabo é 92,61 kJ, qual é o módulo da força Fn, né? Então, essa é uma questão da qual utilizaremos os conceitos do cálculo de trabalho e, em especial, o cálculo do trabalho da força gravitacional, ok? Então, o que precisamos fazer é identificar as forças aplicadas no sistema elevador-queijo, e no queijo apenas identificado essas forças, então podemos calcular o trabalho realizado por essa força F, que vai puxar o sistema elevador-queijo, no item A, da qual descobrimos a aceleração através das forças aplicadas no queijo. Com essa aceleração, encontramos finalmente o trabalho realizado no item A. No item B, utilizamos esse sistema de equação das forças para o sistema queijo, elevador e queijo e conseguimos descobrir o módulo dessa força normal, ok? Então, é isso. É o cálculo do trabalho de uma força constante. Então, o trabalho vai ser igual a força vezes esse deslocamento. Então, esse é o conceito que nós vamos utilizar. E que, no caso dessa força, envolve as forças peso. Então, vamos lá. Inicialmente, o que vamos fazer é identificar no sistema as forças aplicadas. Então, eu desenhei novamente aqui o elevador, essa caixinha azul, e a caixa em preto, o queijo. Então, as forças aplicadas são a força que o cabo puxa o sistema elevador-queijo, que essa força é identificada como F. Temos a força normal que o piso do elevador faz no queijo, que é o N. Temos a força-peso do queijo e a força-peso do elevador. Então, temos o peso do queijo, o P de Q e o peso do elevador. Pronto. Uma vez identificado todas as forças, nós podemos descrever a força resultante aplicada nesse sistema elevador-queijo, né? Então, a força resultante será a soma de todas as forças. Como esse sistema está acelerado para cima, então temos que essa força resultante vai ser igual à massa total do sistema, que é a massa do elevador mais a massa do queijo, vezes a aceleração. No caso, então, essa força resultante, somando todas as forças, né, como a força normal e a força F que o cabo faz no elevador, estão no sentido para cima, então estou adotando esse sentido aqui como o sentido Y, ok? Positivo. Então, temos que nossa força resultante será o F mais a normal, elas são no mesmo sentido, por isso o mesmo sinal. E no caso, de forma contrária, temos os dois pesos, o peso do queijo e o peso do elevador. Isso igual a massa do queijo mais a massa do elevador, tudo isso multiplicado pela aceleração, né? Lembrando que como o sistema como um todo está acelerado com essa aceleração A, então individualmente também, por exemplo, o queijo está acelerado com essa aceleração A. Então, dessa forma, podemos também escrever a equação da segunda lei de Newton para o queijo. Então, aqui eu apenas destaquei, né, que essa aceleração será igual à aceleração do sistema elevador-queijo, será igual à aceleração do queijo e à aceleração do elevador, né? Então, aceleração A é igual a do queijo e A do elevador. Então,
com isso, né, como eu falei, nós podemos também escrever a equação da segunda lei de Newton para o queijo. Mas antes disso, o que nós fazemos aqui é apenas isolar essa força F, que é a força pela qual nós queremos calcular o trabalho realizado por ela para deslocar um deslocamento D1. Então, o que eu fiz foi passar tudo para o membro da direita, né? Aqui a força normal, eu substituí o peso, né, pela massa vezes a gravidade, uma massa correspondente a cada um dos objetos, no caso do elevador e do queijo, né, do queijo e do elevador, e eu passei esses três membros para o lado direito da equação. E aqui obtendo essa equação rotulada por 2 asterisco. Então, só agora nós finalmente podemos resolver o item A, né? Então aqui foi apenas a gente montando o sistema, identificando as forças aplicadas e escrevendo essa força F explicitamente, porque é da qual que queremos calcular o trabalho no item A, né? Então, lembrando aqui, né, o item A ele pede no deslocamento D1, se a força normal exercida sobre o bloco pelo piso do elevador tem um módulo constante de 3 newtons, qual é o trabalho realizado pela força do cabo sobre o elevador? No caso, nós identificamos essa força aqui como esse F, né? Então, a gente quer calcular esse trabalho da força F. Então, nesse item, devemos encontrar o trabalho realizado pela força do cabo sobre o elevador, né, que é a força F, e pela definição de trabalho, temos que o trabalho é a força vezes deslocamento, né? E no caso do item A, esse deslocamento é o D1, que é 2,4 metros, ok? Então, pronto. Então, sem substituir a equação 2 asterisco em 3 asterisco, a gente vai obter o quê? Então, só substituir essa força F aqui por toda essa expressão. Então, só coloquei novamente aqui e multiplicado por D, né? Notem que eu não escrevi de forma vetorial, poderia, mas sabemos que os produtos escalares são em termos dos vetores y chapéu, então isso vai dar o unitário, né? Então, dando prosseguimento, como a questão, vocês podem notar que a questão, o que foi que a questão nos forneceu? Ela forneceu a massa do queijo, a massa do elevador e para essa situação, quando o D é igual a D1, ela disse que a força normal que o piso do elevador faz no queijo é de 3 newtons. Então, de todos esses parâmetros aqui da equação 4 asterisco, o único que ainda falta determinar é a aceleração, que é desse que eu venho falando que vamos utilizar a equação da segunda lei de Newton para o queijo. Então, é o que nós vamos fazer agora. Então, para determinar a aceleração, utilizamos as forças aplicadas no queijo. Então, se voltarmos aqui na representação da figura, as forças envolvidas são quem? A força normal, o peso do queijo, ok? Então, como esse sistema também está acelerado, então temos que a força resultante sobre o queijo vai ser a normal menos a força peso, a massa do queijo vezes a mesma aceleração, que era essa aceleração aqui, né? Como eu destaquei, aqui a aceleração do queijo vai ser igual à aceleração A, da mesma forma a aceleração do elevador, ok? Então, pronto. Então, feito isso, nós podemos isolar esse A e encontrar, porque todos os outros parâmetros são dados, né? A massa do queijo e essa normal de 3 newtons foi dada. Então, fazendo isso, nós podemos isolar o A e encontrar essa aceleração. É o que estamos escrevendo aqui. Então, eu passei dividindo o MQ para cá e com isso encontramos que o A é igual a normal menos a massa do queijo vezes a gravidade, tudo isso dividido pela massa do queijo. E sem substituir os valores, né? A força normal de 3 newtons, a massa do queijo 0,25 e a gravidade usando 9,8 metros por segundo ao quadrado, nós encontramos que esse numerador fica 0,55, no denominador 0,25, e fazendo essa divisão, isso dá que a aceleração é 2,2 metros por segundo ao quadrado. Então pronto, finalmente, uma vez encontrado a aceleração, nós podemos substituir essa expressão de 5 asterisco na expressão 4 asterisco e finalmente calcular o trabalho realizado pela força F para fazer esse deslocamento D1. Então, substituindo as expressões
5 asterisco em 4 asterisco, então a gente vai encontrar, só estou substituindo todos os valores, né? Então, a massa do queijo 0,25, a massa do elevador 900, a aceleração foi essa que nós encontramos de 2,2, aqui a aceleração da gravidade 9,8 e a força normal que é os 3 newtons, né? Então pronto. E o D, né, que é a distância que nós falamos anteriormente, é esse D1 de 2,4 newtons. Então, substituindo todos os valores, nós encontramos que esse termo de dentro, né, toda essa multiplicação aqui vai dar 10.803, desculpa, menos 3, então isso vai dar 10.800 vezes 2,4. Então, isso resulta num trabalho de 25.920 joules. Se nós escrevemos em notação científica, isso é aproximadamente igual a 2,59 vezes 10 elevado a 4 joules, ok? Então pronto, com isso nós resolvemos o item A e vamos lá relembrar o que é preciso ser calculado no item B. Então no item B a questão fala, no deslocamento D2, se o trabalho realizado sob o elevador pela força constante do cabo é 92,61 kJ, qual é o módulo da força F de N, né? Então notem que aqui é o contrário, ele dá o trabalho dessa força F e pede para a gente encontrar o módulo de N, né? Então, vamos lá. Então, no caso desse item B, vamos assumir já que o trabalho foi dado, né? Então, 92,61 kJ, escrevendo em notação científica, isso vai dar 9,261 vezes 10 elevado a 4 joules. Então, vamos utilizar esse valor, a definição de trabalho e o deslocamento D2 para encontrar o módulo da força F, ok? Sendo que essa força F é a força que o cabo faz no sistema todo. Então, com isso na definição de trabalho, né? E que foi essa que nós escrevemos aqui. Então, utilizando essa definição e usando o D agora como D igual a D2, então encontramos explicitamente que essa força ela é igual a trabalho sobre D2. Então pronto. Então notem que feito isso, nós podemos substituir essa força F aqui nessa expressão e passar esse termo para o outro lado e esse N para cá. Então a gente consegue isolar o N, escrever em termos de F e o F dado em termos do trabalho. Mas mais uma vez aqui temos uma incógnita, né? Qual vai ser a aceleração relacionada a esse caso desse novo deslocamento? Então vamos lá, dando prosseguimento, primeiro substituindo, como eu falei, né? Vou passar esse termo para o lado direito, o menos N para o lado esquerdo, o F para o lado direito, é o que é dado aqui nessa expressão, e substituindo o F por essa expressão aqui, né? Então, tá aqui ela. Então, pronto. Fazendo isso, nós encontramos essa equação que eu estou rotulando por mais. Então, feito isso, vocês podem notar, né, que dessa equação acima, todos os outros termos, exceto a aceleração, foram dados para a questão, né? Então, a massa do queijo, a massa do elevador, a gravidade usamos 9,8, o trabalho é esse aqui para essa situação e o D2 também foi dado, né? De 10 ponto alguma coisa. Então, de todos esses camaradas aqui, para o cálculo dessa força normal, ainda nos resta calcular quem é essa aceleração, tá certo? Então, vamos lá. Para calcular essa aceleração, nós voltamos para o sistema de forças aplicado no elevador queijo e no queijo, ok? Então, podemos escrever da seguinte forma. Então, aqui eu estou só reescrevendo as equações que apresentei há pouco, né? Então, para o sistema todo elevador queijo, nós encontramos essa primeira expressão aqui, né? E só para o queijo, nós encontramos essa. Então, pronto. Então, o que eu vou fazer é o quê? Eu vou substituir, utilizando aqui na equação, nessa 2, assim de baixo, eu vou pegar esse N, isolar e substituir aqui na primeira. Com isso, porque eu quero encontrar a aceleração, né? Então, e como nós não temos essa normal, que é o que queremos encontrar, então vamos primeiro encontrar a aceleração para depois encontrar
o módulo da força normal. Então, se a gente fizer essa substituição, nós encontramos isso, né? Então, esse primeiro termo está aqui, eu só repeti, e esse N a gente obtém dessa equação aqui. Então, pronto. Com isso, encontramos essa expressão acima. Vocês podem notar, né, que todo esse termo aqui, ele vai cortar quando esse camarada multiplicar por esse, né, que vai aparecer um MQA e um MQ de G, que vai ser cortado justamente com MQ de A com menos MQ de G. Então, isso vai sobrar... Então, isso vai sobrar apenas a massa do elevador vezes a aceleração mais a gravidade. Isolando a aceleração, que é o que nesse passo queríamos encontrar, temos que a aceleração é dada por essa força F dividido pela massa do elevador menos a gravidade. Então, finalmente, podemos substituir essa aceleração e o fato de que a força é dada pelo trabalho sobre o deslocamento D2 e encontrar finalmente quem é o módulo dessa força normal. Então, vamos lá. Então, o módulo da normal, né, que na verdade a equação asterisco, como aqui eu bem destaquei, ela é equivalente a essa mesma expressão aqui, a primeira desse sistema de equação. Então, isolando o N, a gente vai ter isso, né? Então, eu só reescrevi essa expressão aqui, tá? Isolando o N. Então, isolando o N, temos isso. Vamos agora substituir a aceleração por isso aqui. E vocês podem notar que esse termo de mais G vai cortar com esse outro termo de menos G. Então, vai nos restar esse termo multiplicado por essa galerinha aqui, menos o F. Pronto, foi o que eu escrevi aqui. Então, temos o primeiro termo, né, depois de cortar o menos G com mais G, e o menos F. Só que, ora, dessa divisão aqui, do MQ mais ME sobre ME, esse termo aqui, o ME com ME, vai dar 1, né? Então, vai ter MQ sobre ME mais 1, tudo isso multiplicado por F menos F. Então, o F com menos F vai cortar e esses termos aqui vão cortar e vai sobrar apenas que a amplitude dessa força normal é dada pela razão entre a massa do queijo sobre a massa do elevador vezes essa força F. Só que como a questão para esse item dá o trabalho realizado para o deslocamento D2, e com isso encontramos essa força, a amplitude dessa força, então vamos substituir o F aqui por WD2, né? W sobre D2. Então, usando que a força é W sobre D2, e encontramos finalmente isso. Então, aqui eu posso falar que finalmente, após ter determinado a aceleração, substituído e encontrado os parâmetros que dependem a amplitude dessa força normal, finalmente podemos encontrar o valor numérico substituindo os dados de a massa do queijo, a massa do elevador e esse trabalho e o deslocamento. Então, substituindo todos os valores, temos que a normal, o 0,25 é a massa do queijo, o 900 é a massa do elevador, esse 92.610 é o trabalho dessa força F e o D2, deslocamento 2, é 10,5 metros. Então, fazendo esse cálculo, nós encontramos finalmente que a amplitude dessa força normal no deslocamento D2 é de 2,45 newtons. Então, com isso, nós finalizamos essa questão, esses dois itens, o item A e o item B. E como vocês bem viram, e eu destaquei no começo da questão, o que foi preciso para resolver essa questão foi o conhecimento da definição de trabalho, o cálculo do trabalho para uma força-peso e a identificação do conjunto de forças aplicadas no sistema. Ok? É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.